Muito provavelmente você já se surpreendeu ao ver que um casal se divorciou. Muitas vezes você olha para aquele casal e aparentemente está tudo certo. Eles estão felizes, estão viajando, estão indo para a igreja, estão em ambientes sociais em que eles demonstram que vivem uma relação saudável. Seus filhos estão brincando, o trabalho vai bem, mas você já deve saber que as aparências enganam. E aí, quando menos se espera, aquele casal se separa. Pode ser que você mesma ou você mesmo que está assistindo esse vídeo se perceba assim: poxa, parece que o meu casamento é só de fachada. Parece que não há um relacionamento seguro, sólido, onde eu tenha 100% de confiança que isso aqui vai durar até o fim da vida. Bom, se você chegou aqui com essas percepções, eu quero trazer esse essa pauta do divórcio emocional que muitas vezes acontece antes do divórcio legal, o divórcio de papel assinado. Você chegou aqui agora, não me conhece, eu me chamo Lucas, sou terapeuta de casais, especialista em comunicação conjugal. E nesse vídeo nós vamos aprofundar esta temática do divórcio emocional. Então, se esse assunto te interessa, é interessante para você, eu já te convido a deixar o seu like, a compartilhar esse vídeo e também se inscrever neste canal, porque vai ter vídeo toda semana sobre algum assunto relacionado a casamento, a comunicação no relacionamento e como você pode elevar o seu relacionamento, o seu casamento para um próximo nível. Então vamos lá. Dentro dessa perspectiva, já comentei sobre as aparências que nos enganam. E por que que ela nos engana? Porque você entra em um relacionamento, eu acredito, que você entrou num casamento para que esse casamento fosse para a vida toda, tá? Então, quando eu vivo essa realidade, eu tenho alguns anseios no meu coração, alguns desejos para que aquela relação perdure, para que ela seja saudável, agradável. Mas parece que quanto mais o tempo passa, as coisas vão ficando um pouco mais difíceis. O casamento ele vai passando por fases, por algumas estações, inclusive vai ter um vídeo aqui no canal sobre as estações do casamento. Eu não vou me aprofundar neste vídeo porque a temática é o divórcio emocional, mas reforço, se inscreva nesse canal porque logo mais teremos o vídeo sobre as estações do casamento. Enfim, quanto mais o tempo vai passando, vai trazendo algumas questões que vão nos questionando, né? Questões que nos questionam, né? Situações que nos questionam, coisas que vão fazendo com que a gente pense: "Poxa, parece que eu não fiz uma escolha tão boa assim". E aí, uma coisa que eu escuto muito nos primeiros atendimentos ali dos casais que eu atendo, eles falam que perdeu a admiração pelo outro, né. O a falta de admiração como um pilar central do desgaste do relacionamento. Então não tem como eu amar uma pessoa que eu não admiro. E eu concordo, não tem como você se aproximar de alguém que você não admira. Porém, do ponto de vista prático e até de certo modo um pouco filosófico, vamos trazer assim, a relação de admiração plena, ela se dá somente com um ente superior, e aqui nós vamos falar de Deus. Então, a relação do homem para com Deus deve ser uma relação de admiração. Então, é somente na relação homem e Deus que eu encontro a admiração plena, a confiança plena. Quando se trata da relação de Deus para com os homens, nós temos uma relação de misericórdia. Deus tem misericórdia de nós. Ele se abaixa, ele se inclina para demonstrar este amor para conosco. Mas quando se trata de relação entre uma pessoa humana e outra pessoa humana, nós precisamos ter uma composição desses dois elementos, da admiração e da misericórdia. Então, se eu busco um casamento, busco me relacionar com uma pessoa apenas baseada na admiração, eu vou me frustrar. Em algum momento, em certa medida, eu vou me frustrar e aquela relação não vai para frente. Por quê? Porque
Para que essa relação ela possa ir se renovando, eu preciso também do elemento da misericórdia. A misericórdia que me faz me abaixar, fazer com que eu consiga encontrar naquela outra pessoa um elemento, né, de esperança, digamos assim, ou se não encontrar um elemento de esperança, encontrar pelo menos um elemento de paciência. A paciência para suportar aquele tempo em que eu não estou conseguindo me conectar com aquela pessoa. E isso gera, né, uma série de problemas dentro dos relacionamentos em que as pessoas vão se perdendo. Porque veja, n quando o casamento ele entra em conflito, ele entra em crise, geralmente esses conflitos, eles são de origem moral e ética, ou seja, vamos traduzir aqui para algo mais simples, como um problema comportamental. Por que que existem esses problemas comportamentais? Porque à medida que o tempo passa, tudo muda. O corpo envelhece, as aspirações elas, eh, apontam para novos objetivos. O amor, pelo menos, né, o amor amadurece, ou pelo menos deveria amadurecer. Então, diante dessas mudanças, seria injusto eu cobrar uma admiração plena pela outra pessoa, ou pelo menos uma admiração plena da outra pessoa para conosco. Você deve saber, ou pelo menos deveria saber, que você também é cheio de defeitos, cheio de limitações, cheio de conflitos internos que refletem no seu comportamento do dia a dia. A outra pessoa também é assim. Quando eu casei com a minha esposa, inclusive nós temos 4 filhos hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, nós temos 4 filhos até então. O tempo passou e a Thaís, minha esposa, se tornou outra pessoa. E eu também me tornei outra pessoa. Sou uma pessoa totalmente diferente quando eu não tinha filhos. Ela também é uma pessoa totalmente diferente quando não tinha filhos. E à medida que nós vamos nos conhecendo mais, percebendo que nós vamos nos tornando pessoas diferentes, as nossas limitações elas vão se apresentando de forma diferente, como também as nossas qualidades se apresentam de forma diferente ao longo do tempo. A questão é que muitas das vezes a gente fica perdido no meio dessas mudanças. E aí é preciso que a gente entre, né, em nós mesmos, nessa busca por autoconhecimento, para que este autoconhecimento me leve a uma capacidade de admirar aquilo que é bom e de ter misericórdia por aquilo que não é tão bom, entende? Então, quando eu vou percebendo isso primeiramente na minha pessoa, eu vou tendo admiração e misericórdia para comigo, eu consigo ter admiração e misericórdia para com o outro. Mas, para que isso aconteça, eu preciso ter uma relação profundamente íntima com este ente superior, que é Deus, para que eu também consiga entender o nível de misericórdia que eu devo ter. Porque às vezes o nosso nível de misericórdia ele é muito limitado. E se a gente olha para o nível de misericórdia divina, ele é ilimitado. Então, diante dessa sadia tensão entre a minha fraqueza e a perfeição divina, eu vou buscando dar passos para crescer neste amor. E aí, aqueles problemas comportamentais, como eu falei, problemas de conflito moral e ético dentro do relacionamento, eu vou transcendendo esse problema. Eu vou saindo desta perspectiva problemática para ir para uma perspectiva mais resolutiva. Porque se eu fico dentro desse parafuso de problemas, eu vou querendo, né, manter somente a perspectiva da admiração. Por isso que eu crio um relacionamento de fachada. Eu quero que as pessoas continuem me admirando, eu não quero que ninguém perceba que o meu casamento está ruim. Eu atendo casais que são praticamente figuras públicas, assim, e que se alguém souber que o casamento deles está em crise, outras pessoas vão por água abaixo. Eu acompanho líderes religiosos, pessoas que, líderes religiosos, estou falando no sentido pessoas que acompanham outros casais nas suas igrejas, né, tanto igreja católica, que é que eu participo, quanto também igrejas evangélicas. Então, acompanho casais de pastores, que acompanham outras pessoas, que acompanham outros casais. E se esses casamentos estiverem em crise, como é que vai ser? Entende?
Então eles estão nesse processo de transformação interior para que as pessoas não vejam somente um relacionamento de fachada, mas que eles também tenham força para seguir com seu próprio relacionamento e com suas missões. Acompanho pessoas que, poxa, estão lá dentro da igreja, vão para a missa, vão para o culto, e as pessoas que estão ali ao redor olham para aquela família e se admiram: "Meu Deus, eu quero uma família assim". Quantas vezes eu não já escutei isso para com a minha família? Isso gera um peso em muitos casais. O peso dessa imagem que precisa ser apresentada para as pessoas. E aí, numa época de rede social, onde tudo são fragmentos de tempo, fragmentos temporais, fragmentos de sensações, fragmentos de tudo, vai uma foto, vai um vídeo curto para mostrar que está tudo bem. Vamos sorrir só para essa foto. A foto dura ali milissegundos do clique. Pronto, depois ali eu não tenho mais sorriso, não tenho mais vontade de estar com a pessoa. Isso vai corroendo o casal por dentro, até que algum certo momento vai chegar essa demanda psicológica, essa demanda emocional. Aí a pessoa não aguenta mais. Aí você entra nesse divórcio emocional, onde cada um, por trás das câmeras, lá nos bastidores, está todo mundo, cada um por si. Não se tratam bem, não se respeitam, não se admiram e muito menos têm intimidade um para com o outro. E aí, não tem mais, muito o que fazer, a pessoa não se encontra, com outra opção a não ser o divórcio legal. Sobre a prerrogativa de que meus filhos vão sofrer menos se nós nos separarmos, do que se a gente ficar nesse jogo de mentira, de fantasia aqui. Acontece que, diante dessa desculpa ou desse motivo, dessa motivação de separar para que seja um mal menor, muitas vezes a pessoa entra em um conflito, porque ela não tem dimensão, pelo menos os casais que eu acompanho, eu vejo muito isso acontecer, eles não têm a dimensão das consequências posteriores. Elas olham apenas uma consequência interna e esquecem de olhar as consequências externas, que transcendem a perspectivas daquele núcleo social familiar, e vai, a partir disso, alcançar um núcleo social muito maior, do trabalho, da educação, da saúde, dos filhos, dos parentes, das pessoas próximas, da sua própria vida, diante de um novo relacionamento que pode surgir, vai gerar uma série de conflitos, que hoje, diante da decisão, ninguém, absolutamente ninguém, tem plena consciência dessas consequências. Não temos. Só vai saber disso depois, com o passar do tempo. E aí, aparece o elemento central diante dessas escolhas, que é um elemento central que vai destruir tudo. Ele nós já conhecemos, né, nós chamamos de egoísmo. Esse olhar para si, esse olhar para as minhas próprias necessidades apenas, em detrimento de uma mudança geral, de toda a rotina, de toda a vida que eu fui construindo. Então eu prefiro olhar para a minha necessidade do que para a necessidade comum. E aí, eu não estou falando no ponto de vista de se anular somente para que as coisas aconteçam, não estou falando dessa perspectiva, eu estou falando da perspectiva de dignidade humana, já tem vídeo aqui no canal falando também sobre a dignidade, né, a dúvida, devo ou não devo me separar. Tem uns vídeos aqui anteriores, você pode procurar aqui no canal, você vai encontrar. Mas voltando aqui para essa perspectiva desse elemento central que vai destruir tudo, que é o egoísmo, ele vai deturpar toda a nossa percepção sobre essas mudanças. Como eu falei, ao longo do tempo vão ter mudanças, o casamento vai passar por fases, e a perspectiva do egoísmo, né, de olhar só para si, vai deturpando isso. E aí você entra na perspectiva que o outro se torna um inimigo, o seu inimigo, porque ele é diferente de mim. É óbvio, não existe pessoas sem, não, nunca existiu e nunca existirá pessoas 100% compatíveis uma com a outra. Não existe. Em todos os momentos, não existe. Eu sempre trago o meu relato pessoal, onde eu digo que eu
desconheço um casal que se preparou tão bem para o casamento quanto eu e minha esposa. A a princípio, nos nossos checklists que nós tínhamos ali, pareciam pessoas 100% compatíveis, em termos de espiritualidade, em termos de visão de futuro, em termos de organização financeira, em termos de até mesmo de questão de aparência física, mas mesmo assim meu casamento passou por problemas. Eu estou falando com você aqui justamente por isso. Só estou nessa caminhada, nessa luta pelos casamentos, para que eles possam ter uma visão mais clara e objetiva sobre a realidade em que vivem, porque eu também passei por essa dificuldade. E posso afirmar, casamento não é checklist, não existe 100% de compatibilidade, e também não existe 100% de incompatibilidade. É claro que existem elementos que são extremamente importantes, mas se a gente não tiver um olhar um pouco mais amplo para tudo isso, a gente vai se perder. Quando a gente está buscando, de fato, resolver essas questões, a gente tem esses problemas de conflito moral, ético e depois o psicológico, a gente precisa levar em consideração todos esses elementos e, diante de um cenário, digamos assim, adequado, onde nós buscamos uma uma buscar nossa viver como autorresponsáveis, né, então eu assumir a minha parte e vou, né, fazer de tudo que tá ao meu alcance para resolver essa questão, eu vou me curando psicologicamente, eu vou me curando emocionalmente, eu vou me curando e vou resolvendo aqueles meus comportamentos que são disfuncionais, vou trazendo uma nova função para esses comportamentos, que vai ser útil para o meu dia a dia, e aquilo ele vai me transformando, aquilo ele vai me amadurecendo. Por esse e aí eu vou me esquecendo um pouco de mim mesmo, saindo de mim mesmo para em vista do outro, desse cuidado com o outro. "Ah, Lucas, quer dizer que, eh, nenhum casal vai separar?" Isso seria uma visão muito utópica, mas é óbvio, a estatística é feroz. Alguns casais e muitos casais vão se separar. Mas se você que está me ouvindo aqui agora, eu acredito que tem um mínimo de esperança no seu coração, um mínimo. E para isso acontecer, a gente tem que buscar a solução. E ter aquela sensação de paz de dizer: "Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu vou deitar a cabeça no travesseiro à noite, vou dizer: 'Eu estou em paz. Eu me tornei uma pessoa melhor. Independente da circunstância, eu estou genuinamente em paz'". O que não é fácil, não é simples. Mas existe um caminho, que eu vou te apresentar agora, de 4 etapas, que podem transformar a tua vida, o teu relacionamento, a tua forma de encarar os conflitos morais e éticos do teu dia a dia e, de quebra, pode ser que você consiga, sim, restaurar e salvar o seu casamento. Sair desse divórcio emocional, fugir do divórcio legal e agora viver um casamento real, um casamento que traz frutos para você e para sua família. Vamos lá. Segundo alguns autores, aqui eu estou com alguns livros aqui na minha mesa, né, não tem como trazer todos os elementos aqui. Existem esses 4 elementos, que vão nos ajudar a ter um caminho, né, um direcionamento mais assertivo quanto essa transformação interior no nosso casamento. Vamos lá. Discernimento, interesse, generosidade e amor. Podem parecer óbvios, mas dentro de uma perspectiva mais ampla, esses 4 elementos interagindo entre si vão trazer realmente uma perspectiva nova para o seu relacionamento. O primeiro ponto é o discernimento, e aqui muita gente já trava o discernimento. Mas o que que eu devo fazer? O que que é melhor para mim? O que que é melhor para o outro? E muitas das vezes, aqui no caso do discernimento, você precisa de uma orientação, de uma pessoa que vai te acompanhar nesse processo. Pode ser um líder religioso, um padre, um pastor, pode ser um casal já mais antigo, de confiança, que vai manter ali um sigilo com vocês, ou pode ser uma ajuda profissional, como uma terapia de casal, se você tiver interesse.
também em saber como funciona mais o meu trabalho, quiser saber como é que funciona o meu acompanhamento, tem link aqui na descrição, acho que no primeiro comentário fixado também eu vou colocar esse link do formulário, onde você vai preencher, trazer seus dados, e aí eu entro em contato com você para poder marcarmos o seu horário, para a gente aprofundar o caso e realmente começar esse caminho de discernimento, porque é extremamente importante para que você saiba escolher, fazer boas escolhas morais e éticas para um novo relacionamento. Além disso, temos o interesse. Você precisa estar realmente interessado na família, no relacionamento, naquilo que há de melhor. Por mais ferido ou ferida que você esteja hoje, você precisa buscar isso como um caminho que você deseja resolver. A vivência da generosidade aqui, muitas pessoas vão travar, porque elas vão achar que o outro não é digno, não merece da sua generosidade. Mas como eu falei, a relação de pessoas para com outras pessoas deve ser a composição entre admiração e misericórdia. Então a gente vai, a partir de um acompanhamento também, ajustar essa perspectiva da generosidade. E por fim, o amor. O amor não somente como um amor que corresponde àquilo que o outro vai trazer para você, mas também numa perspectiva de que este amor vai me ajudar a amadurecer, vai me ajudar a crescer e eu ser uma pessoa melhor. Alguns autores falam que muitas vezes o que gera um movimento egoísta dentro do relacionamento é porque elas só amavam ser amadas. As pessoas que só amam ser amadas demonstram uma das principais formas de egoísmo. Então, enquanto o outro me ama, eu amo de volta. Quando o outro não me ama mais, eu não amo de volta. Entenda, não é questão de não amar, mas não demonstrar o amor como você gostaria que fosse demonstrado. E aí que a gente entra num erro tremendo. É importante crescer neste amor genuíno, maduro, um amor que tudo suporta, tudo crê, que tudo espera. Mas para isso é importante também se alimentar de um amor que é maior do que o seu e maior do que o do seu cônjuge. E nessa composição de discernimento, interesse, generosidade e amor, você vai se transformando em uma pessoa melhor. E a consequência disso, alguns atores dizem, né? Sob estas condições não há divórcio. E eu acredito nessa perspectiva. Sob estas condições, bem vividas, bem elaboradas, não há divórcio. E eu tenho como testemunhar inúmeros casos que acompanhei ao longo desse tempo, em que nós inserimos o discernimento, o interesse, a generosidade e o amor, o casal não se separa. Pelo contrário, ele volta a viver uma nova perspectiva, um novo olhar, uma nova esperança sobre aquele relacionamento e os frutos são incontáveis. São incontáveis. Não daria tempo aqui relatar todos, mas eu acredito que se você vive dentro dessa perspectiva, deste amor maduro e genuíno, baseado num bom discernimento, se interessando de fato pelo que você está vivendo com generosidade e amor, eu tenho certeza que não só o seu casamento é transformado, mas a sua vida pessoalmente também é transformada. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Compartilhe para outras pessoas e nós nos vemos no próximo vídeo.